em Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler só 2 versículos com os amados irmãos. Juízes, no capítulo de número 6, nós estaremos lendo o primeiro versículo e depois nós estaremos lendo o versículo de número 34. Acharam? Vamos ler o que está escrito em Juízes 6, versículo de número 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os aspieritas se ajuntaram após dele. Meus irmãos, um período tão difícil como vivemos, não foi também diferente o período em que Gideão viveu. Nós sabemos, meus irmãos, que é uma época que não tinha reis, não havia, de uma certa forma, sacerdotes que pudessem diretamente guiar o povo. O povo estava acostumado a ser liderado por patriarca. Assim foi Abraão, Isaac, Jacó, José. E foi um período muito difícil para Israel. Um período em que, de uma certa forma, o povo ficou um pouco desorientado. E graças a Deus que Deus levantava pessoas como mulheres e homens, como Gideão, Débora e outros mais, para tentar, meus irmãos, de uma certa forma, liderar um povo que se encontrava um pouco perdido, até mesmo sem noção. E o período, meus irmãos, aqui que Gideão assume, foi um período em que, como nós lemos, o Senhor não estava muito assim se agradando das atitudes de Israel. O povo que abandonou o Senhor, um povo que fez tudo que era mal diante dele, e o próprio Deus, escute bem, o próprio Deus foi quem fez que o próprio seu povo viesse a estar realmente submetido nas mãos dos midianitas. Interessante de tudo isso que os midianitas eram da mesma linhagem que eles, porque eles eram filhos de Merusa Querute, que era uma das concubinas de Abraão, que Abraão teve também um filho com Querute, a qual nasceu aí os midianitas. Era uma nação que era dentro de casa, não era uma nação muito estranha. Mas aprove Deus deixar nas mãos de parentes que de uma certa forma se afastaram também de Deus. E o que nós entendemos aqui, meus irmãos, é que havia no povo uma certa responsabilidade desse mal que sobrevinha sobre eles. De uma certa forma eles eram responsáveis, porque isso tudo estava acontecendo. Era tão terrível, meus irmãos, que quando eles plantavam alguma coisa, os midianitas vinham e destruíam as lavouras, recolhiam tudo, destruíam tudo, queimavam, ao ponto de Israel teve que encontrar em cavernas e em lugares distantes abrigo para poderem se proteger contra os midianitas. Mas não esqueçamos que foi o próprio Deus quem permite isso. E aqui, meus irmãos, eu reflito sobre algumas coisas que vinha lendo esse texto. É que como às vezes nós, nos dias de hoje, estamos talvez tendo algumas atitudes que não são boas diante de Deus. Quer ver uma coisa simples que nós nunca percebemos, mas às vezes nós cometemos de forma totalmente errada? É como soubéssemos de algo e nós não precisávamos mais orar. Como, vamos dizer assim, um sapateiro. Ele sabe como é que coloca um solado. Ele sabe costurar bem o solado. E todos os dias ele acorda para arrumar solas de sapato, para arrumar, enfim, um salto alto, uma bolsa.
E por ele saber dessa atividade, tudo que ele vai exercer, talvez ele pense em seu coração e na sua mente: não há necessidade de orar por aquilo que eu já sei. E nós somos assim. É como também uma pessoa que sabe dirigir. Ele sabe o tempo certo de passar as marchas. Ele sabe como conduzir o carro. E por saber como conduzir o carro, talvez não há necessidade de orar ao Senhor, pedindo a Ele que oriente como deve dirigir um carro. É como talvez uma mulher que, ao chegar diante do fogão, sabe muito bem cozinhar e nunca ora antes de cozinhar, porque ela já sabe o que vai fazer. Ou seja, nas coisas simples, muitas vezes nós não dependemos mais de Deus, nem oramos para perguntar se Ele pode nos orientar. E eu vou puxar o lado para talvez pastores, que conheçam a palavra do Senhor, e pelo conhecer a palavra do Senhor, talvez não existe dentro do pensamento dele a possibilidade de orar, porque ele já sabe o que vai falar. E somos assim, meus irmãos, todos os dias. Quando saímos de casa, sabemos como fechar a porta, mas muitas vezes nós não oramos para fechar a porta. O grande problema aqui de Israel é que eles estavam assim, estavam tão acostumados a saber o que vão fazer, o que iam fazer, que não consultava a Deus nas simples coisas. E essas simples coisas que foram não dependendo mais de Deus, fez com que coisas maiores que eles iriam fazendo ou estavam fazendo não dependesse mais de Deus. E outras atrocidades, altares, idolatria, falta de comunicação com Deus, falta de oração, fez com que as suas ações chegassem diante de Deus de um mau cheiro, de uma forma ruim. E aqui nós lemos que os filhos de Israel fizeram perante o Senhor aquilo que era mal diante dele, e Deus os encarregou de entregá-los nas mãos dos midianitas. Eu parei para pensar, meus irmãos, quantas vezes situações dentro do nosso lar são exclusivamente responsabilidade nossa pela falta de oração, de comunicação, ou seja, pela negligência que temos tido. Há momentos, meus irmãos, que ao ler esse texto eu fiquei até mesmo me interrogando: Senhor, será que algumas falhas que eu tenho tido, ou alguns erros que eu tenho cometido, tem sido, na verdade, responsabilidade minha, porque eu, muitas vezes, não tenho buscado Deus como deveria buscar, porque como a gente tem domínio das coisas, achamos que vai tudo bem, e muitas vezes Deus nos entrega ao opróbrio, Deus permite que estejamos passando por certas dificuldades dentro de casa, porque estamos tão acostumados a fazer aquilo, que não dependemos mais de Deus em nada, porque sabemos o que vamos fazer. E há situações que são geradas até mesmo por pessoas que estão perto de nós, por pessoas que talvez nós conhecemos, e muitas vezes ficamos submetidos a determinadas coisas, porque aprove Deus que assim fosse. Meus irmãos, esse povo, tudo o que faziam não prosperavam, porque não adiantavam mais eles saberem, terem maturidade ou conhecimento, sendo que foi Deus quem permitiu. E é assim a nossa vida. Existem coisas que, por mais que queiramos que tudo vai bem, Deus no momento não vai permitir que aquilo vá bem, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa nisso tudo. Existem projetos, existem coisas que queremos até mesmo consertar, mas Deus não está permitindo que isso ocorra para nos ensinar. Isso não é difícil de entender, mas se torna difícil de entender porque muitas vezes nós contrariamos a vontade de Deus e buscamos aquilo que não é bom para Deus em sua essência e na sua glória. E às vezes nós achamos que procurando em outros lugares, semeando em lugares distantes, isso vai, meus irmãos, nos salvar, porque eles se escondiam, mas os midianitas os achavam. Isso é a prova, meus irmãos, que nós não temos como fugir da presença de Deus, que não há como nós nos escondermos. Quando Deus fala, vai acontecer, não adianta fugirmos, nós vamos ter que passar por isso. Mas porque Ele permite
e permitiu que o povo passasse por isso, porque Deus queria ensinar a esse povo que não há como, meus irmãos, de forma nenhuma, querer ser altamente independente. Não há como, todos nós dependemos de Deus, e somente dele é que vem a vitória, somente dele é que vem a vitória. Quando eu vejo a Covid assolando o país, eu vejo Deus falando o seguinte: olha, vocês têm feito muitas coisas que não são boas diante de mim. Jesus estava conversando até com Dona Cleusa, a senhora é minha mãe. Mãe, a bênção. Esqueci de pedir a bênção, Deus abençoe também. Que o problema que estamos vivendo hoje não é responsabilidade de corruptos, não. É a ausência de um povo que parou de orar. O problema todo, meus irmãos, é porque nós estamos diante de pessoas que querem apenas o mal para a humanidade. É porque a igreja parou de orar verdadeiramente. Porque o povo de Deus fez coisas, os fizeram coisas que não agradaram ao Senhor. E hoje, nós estamos vendo a conta chegando e nós temos que pagá-la. E esse pagamento só poderá ser feito quando o povo tiver o coração quebrantado para buscar no Senhor qual é a resposta. Mas diante, meus irmãos, dessas atrocidades, desses problemas, o que eu acho interessante é que Deus se reporta a Gideão, ao lenhador, aquele, meus irmãos, que diante do olhar humano não tinha nenhuma possibilidade. É aquele que diante do olhar da humanidade não tinha nada para dar. E que eu entendo com isso, que muitas vezes Deus nos chama verdadeiramente nas condições mais precárias, nas condições piores, que Deus ele fala com o seu povo e quer falar com o seu povo nos momentos mais difíceis. Deus não esperou tudo estar bem, Deus não esperou tudo ficar ótimo para chamar um homem a entender quais eram os seus propósitos, os propósitos divinos. E diz a palavra do Senhor no versículo de número 13, que o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, que era aqui, meus irmãos, o pai de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, para pôr salvos os midianitas. Então o que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora, meus irmãos, parece ser uma piada aqui, porque ele está escondido também. Ele se encontra, meus irmãos, foragido dos midianitas, e o anjo aparece dizendo que ele é valente. Entenda bem, meus irmãos, quando o Senhor, ele nos chama, ele vai nos mostrar também uma qualidade que nós temos, para que essa qualidade que nós temos glorifique o seu nome. E aqui era o momento da pessoa realmente ter a postura de ser pessoa valente. E o anjo aparece e agora já fala que aquele homem é valente. Só que esse homem valente questiona com Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos negado tantas habilidades que Deus tem nos dado? É claro que aqui é um adjetivo, mas Deus conhece qual é a condição do nosso coração. Ele sabe profundamente quem nós somos. E Deus já sabia que Gideão se levantaria, que ele não seria um homem covarde. Entenda bem, meus irmãos, uma coisa aqui. Deus, ele tem negócio, não é com aqueles que não têm, não é com aqueles que têm capacidade, não. O problema de Deus não está com aqueles que são capacitados. O grande problema que Deus tem com os homens é quando eles são covardes. E quantos de nós temos nos acovardado diante dos problemas, achando que fugir é a melhor causa, é a melhor maneira para resolver a causa.
que sair por aí é a melhor forma de resolvermos. E aqui, meus irmãos, Deus está provando que a grande questão não era a capacidade de Gideão, mas Deus está olhando para uma pessoa que era corajosa, para uma pessoa que, por mais que questionasse a Deus, mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Preste atenção. De repente você está passando por grandes adversidades, mas o que Deus está questionando não é a sua capacidade, é a covardia. E que covardia é essa? Ou quais covardias nós temos praticado? A covardia, meus irmãos, de acharmos que o diálogo já não existe mais dentro de casa. Quando nós fugimos da responsabilidade de podermos resolver determinadas coisas dentro do nosso lar, isso é covardia, e Deus não tem parte com gente covarde. Quando nós não queremos, meus irmãos, ser humildes para reconhecer o nosso erro, isso é covardia, e Deus não tem parte com covarde. Quando, meus irmãos, determinadas responsabilidades do lar é para nós realizarmos, mas nós jogamos nas costas do marido, da esposa, dos filhos, responsabilidades que devem ser nossas. Isso é covardia, e Deus não tem parte com covardes. Quando nós pais não queremos ensinar os nossos filhos como devem e atribuímos à esposa a responsabilidade de fazê-lo, covarde. É quando as esposas jogam toda a responsabilidade do bom andamento nas costas do marido, não quer resolver porque não quer se envolver, covarde. Quando os filhos não querem obedecer os seus pais e se aproveitam de determinadas situações e até mesmo de falhas e jogam isso na cara dos pais, covarde. Quando Deus olha para Gideão, ele vê uma pessoa que está disposta, que por mais que o questione, volta a falar, mas está disposto de certa forma, de ouvir a voz de Deus e partir para a responsabilidade. Gideão poderia dizer: Senhor, isso não é o meu compromisso, isso não é o meu problema, não somente eu estou assim. Mas o que Deus está nos ensinando aqui, meus irmãos, não é que sejamos capazes, é que deixemos de ser realmente covardes e venhamos assumir a nossa postura como pessoas diante dEle, que venhamos verdadeiramente reconhecer que precisamos da sua forte e poderosa mão. Ele questiona, mas depois entende que era o Senhor Deus que estava falando com ele. E Deus está falando: Gideão, você é quem vai livrar o povo, é você quem vai liderar o povo, é você que eu estou levantando para ser um instrumento nas minhas mãos. E meus irmãos, Deus está chamando cada um de vocês, cada um de nós, para sermos responsáveis por uma grande obra. E essa obra, meus irmãos, que também é a obra de Deus, é assumirmos o nosso papel na família e não sermos covardes. Gideão, meus irmãos, ele faz uma prova com Deus. E Deus mostra que ele era com Gideão. E uma das coisas que Deus pede para Gideão é que ele destrua o altar que o seu próprio pai fez. Versículo de número 25. Diz que naquela mesma noite ele disse ao Senhor: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. A primeira coisa que Deus ordena aqui é que Gideão pudesse extinguir qualquer coisa que possa substituí-lo. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é Deus dizendo a Gideão:
você não vai tomar o mesmo caminho que o seu pai tem tomado. É que você não vai praticar as mesmas coisas que são abomináveis aos meus olhos, como o teu pai tem feito. O que é essa resposta familiar? É a resposta da atitude de não desrespeitar, mas de não aceitar aquilo que Deus não ama. Meus irmãos, quantas coisas dentro da nossa casa nós temos aceitado aquilo que é abominável diante de Deus. Eu sei que às vezes, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito, eu não vou dizer chocante, mas quantos pais às vezes aceitam o pecado do seu filho porque tem medo de poder chamá-lo a atenção, de discipliná-lo e talvez com a possível ou eminente perda do respeito. Ontem na reunião aqui de oração, está ali o presbítero Chay, estávamos orando aqui, e lá fora estávamos falando sobre as disciplinas do pai de antigamente, né? Como é que os pais disciplinavam antigamente? Minha mãe está ali, minha mãe teve ajuda a psicóloga, chinelo, correia, o que mais, mãe? O que tinha na frente, né, minha filha? Minha mãe era bom de mira, minha irmã, é impressionante. A gente corria, ela pegava o chinelo e acertava. A bichinha era boa de mira. E ela sempre falava para mim, olha, prova do meu feijão, se come do meu feijão, prova do meu cinturão. Mas nós estamos vivendo os dias de hoje de pais que amoleceram a disciplina. E estávamos rindo, né? Do que os nossos pais, como é que os nossos pais pegavam, né, Chay? Para dar a coça, como diz aos mineiros, as chineladas. O que Deus, meus irmãos, está nos ensinando é que muitas vezes nós temos que entender que Deus não vai aceitar abominações dentro do lar. E uma das razões que Gideão seria levantado para que não aceitasse erros ou abominações dentro do seu próprio lar. Gideão haveria de ser um homem muito usado por Deus, mas ele não poderia aceitar o que era abominável a Deus. E isso que precisamos entender nessa noite. Se quer que Deus nos livre de muitas coisas que têm acontecido dentro da nossa casa, nós temos que destruir aquilo que é abominável a Deus. Nós não podemos aceitar a prostituição, nós não podemos aceitar de forma nenhuma, meus irmãos, qualquer coisa que é contra os princípios da palavra. Precisamos ensinar e precisamos ser firmes, porque o único que pode nos livrar da própria ira de Deus é o próprio Deus. E volto a dizer, talvez existam situações dentro do lar que o próprio Deus foi quem permitiu, mas para nos ensinar a dizer o seguinte: eu vou vos livrar, eu vou usar vocês, mas vocês precisam resolver problemas que não aprovo. E foi isso que Deus fez com Gideão. Estava dizendo a Gideão: eu vou lhe usar, eu vou libertar, mas você precisa terminar, você precisa derrubar aquilo que é ídolo. Ninguém pode substituir-me. E Gideão assim fez. Gideão pega alguns homens, chegam diante do altar de Baal, destroem o altar que era do próprio pai, mas não em sinal de desrespeito, mas no sinal em que Deus está falando: é necessário derribar aquilo que eu não aprovo, para que haja libertação. Os irmãos estão entendendo aqui que existem coisas dentro do nosso lar que acontecem porque realmente há muitas coisas que Deus não tem aprovado. E muitas vezes nós somos omissos, negligentes, queremos responsabilizar outros, mas é a nossa responsabilidade como servos de Deus consertar o altar, pôr em ordem. E quando Gideão fez isso, alguns homens se levantaram, homens que adoravam a Baal,
e queriam, meus irmãos, de uma certa forma, promover a morte de Gideão, mas eles entenderam, e o próprio pai de Gideão falou: não, ninguém vai tocar no meu filho não, porque se Baal realmente fosse Deus, ele mesmo se autodefenderia, mas se ele não se defendeu, é porque ele não merece adoração. Meus irmãos, o que eu aprendo com isso? Não tenha medo de colocar a tua casa em ordem. Não tenha medo de fazer aquilo que é certo. Não tenha medo, meus irmãos, das ações dentro do seu lar. De uma certa forma, não glorificar o homem, mas glorificar a Deus. Nós não devemos ter medo, porque é justamente essa hora, quando nós tomamos a decisão de fazer aquilo que é agradável a Deus, sabe o que vai acontecer depois? Deus nos dará a vitória, Ele concederá dentro do nosso lar a vitória, e é isso que precisamos entender. E por fim, meus irmãos, não apenas isso, mas quando nós entendemos que precisamos em tudo fazer a vontade do Senhor, mesmo mediante a adversidade, mesmo que os inimigos se levantem, destroem a nossa lavoura, mesmo que haja isso como permissão de Deus, saibamos de uma coisa: Deus está fazendo isso para que possamos colocar a nossa casa em ordem, e depois que Ele colocar a casa em ordem, a primeira coisa que Ele faz depois disso é encher do seu Espírito Santo. O que nós lemos, versículo 34, o que aconteceu? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Meus irmãos, quando nós colocamos as coisas no devido lugar, como Deus se agrada, o que vai ocorrer? Deus, Ele vai encher-nos do seu Espírito Santo. Sabe por que Ele pede primeiro para limpar a casa? Porque Deus não enche ninguém com o Espírito Santo se a casa estiver suja. Tem gente querendo buscar ser cheio de graça e sabedoria, buscar de Deus misericórdia, mas como, meus irmãos, Deus vai ser conivente com erros dentro de casa? Como é que Ele vai abençoar coisas que nós aceitamos, omitimos e não consertamos? Deus não enche ninguém em que o seu coração esteja totalmente voltado ao pecado. Primeira coisa que Deus faz é nos libertar, é nos limpar com o sangue de Jesus Cristo, e depois que somos limpos, Ele nos enche. Então, meus irmãos, ponhamos a nossa casa de acordo como Deus quer, e quando nós pomos a casa do jeito que Deus quer, a segunda coisa que Ele vai fazer é o quê? Nos encher do seu Espírito Santo. E por que Ele encheu o Gideão do Espírito? Para que ele pudesse ser um líder com maior excelência, um líder com maior eficácia, um líder que fosse efetivo em tudo aquilo que Deus ordenasse. E quando, meus irmãos, Deus realmente nos dá algo maravilhoso, é Ele quem vai se comprometer, mesmo que sejam apenas 300 homens, mesmo, voltamos aqui para o nosso contexto, mesmo que o que nós temos são poucas armas, são poucas coisas a serem feitas, mas será no pouco que Deus nos colocará no muito, e será com pouca coisa que Deus nos dará vitória sobre multidão. Vocês entendem a importância disso? Deus não faz proeza quando tudo é grandioso. Deus, Ele faz proeza quando tudo parece que ser bem pequeno. Sabe por que Deus colocou só 300? Mandou ir embora os covardes, mandou ir embora o displicente. Perdão, por quê? Porque Deus queria provar para o povo, para Deus dar vitória não precisa de muito. Com pouco Ele faz muita coisa. Você quer viver coisas abundantes dentro do seu lar, sim ou não? O que devemos fazer então? Pôr a nossa casa, derribar aquilo que não é dele. E quando nós derribarmos ou resolvermos aquilo que Ele nos pede para fazer, nos pede para tomar uma ação, não de ignorância, de rispidez,
mas uma atitude que glorifique o nome dele de forma sábia e bíblica. Quando fizermos isso, pode ter certeza que o seu lar haverá de experimentar algo maravilhoso. Além dele encher você do Espírito, além de ele fazer você transbordar no Espírito, ele fará você conquistar com pouco uma grande vitória. Mas para isso, meus irmãos, dependemos dele. Dependemos totalmente do nosso Deus. E que nessa noite ele venha ter misericórdia de cada um de nós. E que possamos pôr a nossa casa de acordo com como ele quer. Se eu preciso tomar algumas ações para que o nome dele seja glorificado, vamos tomar. Porque quando nós tomarmos essas ações, ele mesmo vai se encarregar de nos encher. E quando ele nos encher, podemos ir com pouco para a batalha, mas será com pouco que ele nos dará uma grande vitória. Senhor, a tua misericórdia que não tem fim seja sobre nós, nos ensinando, Deus, a guardar tudo quanto tu tem nos ordenado. E eu peço ao Senhor nessa noite, nos dê coragem, nos dê, ó Deus, realmente ousadia, para pôr dentro da nossa casa aquilo que glorifica o teu nome, para que, ó Deus, possamos tomar as decisões certas, ter as decisões certas, para que as nossas ações, em primeiro lugar, glorifiquem o teu nome. Nos mostra, Senhor, onde temos errado. Nos mostra, Senhor, o que tem acontecido dentro da nossa casa, e que até mesmo tem sido como, ó Pai, um poste ídolo. Senhor, nós não queremos venerar nada. A única coisa que queremos fazer é adorar o Senhor e nos submetermos, ó Deus, ao teu querer, à tua vontade, para que possamos ser cheios e entender, ó Pai, que é com pouco que o Senhor nos dá uma grande vitória. Por isso, em teu nome, Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos nessa noite. Em teu nome, Jesus Cristo, ó Pai, peço-te, ó Deus, a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia, e que nos ajude a viver em conformidade com a tua palavra. É assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão Evandro.